É uma alegria voltar a esta casa. Sempre que posso estar aqui com os irmãos, eu sou quase membro daqui. O pastor Jorge não quer receber. Glória a Deus, aleluia. Eu vou voltar para a sede. Olha que não dá. Aí isso aí, lá se paga não Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Estivemos aqui quarta-feira passada Aleluia, Jesus. no estudo da Escola Bíblica Dominical. Aprendemos um pouco aqui com o Senhor Jesus Cristo. E hoje voltamos para participar da comunhão, da ceia do Senhor. Quero parabenizar os irmãos que foram escolhidos para mais esta etapa. A obra de Deus é contínua, não para. Só vai terminar quando nós chegarmos no céu. Aleluia. Aí lá no céu todo mundo vai ter o mesmo cargo, que é adorar ao Senhor para sempre. Glória a Jesus. Quero agradecer também aqui um dia maravilhoso que me proporcionaram o presbítero Douglas e a sua esposa, irmã Milene. Cheguei cedo hoje para dar trabalho, né? E aí ficamos o dia todo aqui, graças a Deus. Um dia abençoado, conversando, cantando e trabalhando também, né? Trabalhei, né? Fui levar água pro pessoal. Fiz alguma coisa pelo menos. Igual Davi, né? Glória a Deus. Aleluia. E quando eu cheguei aqui, o nosso irmão, estava aqui na porta, qual é o nome dele? Cláudio, né? Então, pastor, eu fiz uma promessa para o senhor de lhe abençoar e não esqueci não. Eu já tinha esquecido, mas ele não esqueceu não. E já me abençoou, é bom vir aqui, né? Se quiser me convidar para o próximo culto, eu venho. Glória a Deus. Vamos à palavra do Senhor. Abramos as nossas Bíblias na primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo de número 11. 1 Coríntios, capítulo de número 11, nós vamos ler do versículo 23 a seguir. Diz assim a palavra do Senhor: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas se algum tiver fome, coma em casa, para que não vos ajunteis para a condenação. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando for ter convosco. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Queridos irmãos, um dos mais emocionantes pactos de amizade registrado nas Escrituras Sagradas, pacto de lealdade, foi um pacto feito entre Davi e Jonatas. A Bíblia relata que Davi havia sido ungido rei, mas o rei Saul não reconhecia a sua unção. Por não reconhecer a sua unção, a Bíblia diz que Saul perseguia para matá-lo. Jonatas, filho do rei Saul, reconhecendo a unção divina sobre Davi,
fez um pacto com ele. Eu não quero entrar nos pormenores da amizade dos dois, porque nesta noite eu quero apenas falar sobre este pacto. Qual era o pacto entre os dois? Jonatas promete a Davi que seria leal e que ia protegê-lo. Então, entre de Jonatas para Saul, o pacto era de lealdade e de proteção. E Davi promete a Jonatas bondade à sua descendência. Esse pacto de amizade não foi um pacto qualquer, porque para selar esse pacto, eles tomaram Deus por testemunha. Davi e Jonatas eram grandes amigos, de modo que eles se protegiam mutuamente. Como as coisas para o lado de Davi não andavam muito bem, então eles combinaram um plano secreto para que pudessem proteger um ao outro. E esse plano foi feito através de flechas. Ou seja, Jonatas disse para Davi: você fique do lado da pedra e eu vou atirar a flecha. Ou melhor, as flechas serão atiradas se elas passarem bem pertinho de você. Você está em paz. Mas se elas passarem longe de você, fuja. Porque a sua vida está correndo perigo. Glória a Deus. Segundo a Bíblia, no dia da festa da lua nova, Davi não compareceu ao banquete. Não compareceu porque Jonatas disse para ele: é melhor que você não vá. Aguarde a minha sinalização para que você possa ir à festa. E Davi não obteve esta sinalização. Jonatas conversa com seu pai, e nessa conversa ele descobre que a situação de Davi era uma situação crítica. E aí então ele teve que executar o plano que eles haviam combinado. Jonatas então lança a flecha para sinalizar para Davi que ele não podia comparecer àquela festividade. Marcaram um encontro e ali então eles se abraçaram, choraram, confirmaram a aliança que haviam feito um com o outro e então seguiram os seus caminhos. Davi seguiu para um lado e Jonatas para o outro. A amizade de Jonatas e Davi fez com que Jonatas, ou melhor, com que Davi escapasse da morte. Ele não foi morto, ele permaneceu vivo. Porém, Jonatas acompanha seu pai e em uma das suas guerras, a Bíblia diz que morreram os dois. Morreu Jonatas e morreu Davi. Com a morte morreu Saul, perdão, são muitos nomes, né? Morreu Saul. Com a morte do rei Saul, chega o momento em que Davi vai assumir o reinado de Israel. E quando ele assume o reinado de Israel, a Bíblia diz que ele lembra do pacto que ele havia feito com Jonatas. E quando ele cerca a mesa junto com os seus comandados, ele então manda chamar um dos seus criados, por nome Ziba, e faz uma pergunta que, por certo, foi uma pergunta que não tinha nada a ver com a situação. Verdade. Mas acontece que o problema não era a situação, era o compromisso que havia sido feito. Glória a Deus. E diz a palavra de Deus que Davi pergunta: existe alguma pessoa da casa de Saul que eu possa usar para com ele de beneficência? E aí então Ziba disse: só tem um, aleijado, mora em Lodebar. Por certo, contou aquela história que todos nós sabemos, né?
Não é lícito nenhum aleijado se sentar ao redor da mesa. Mas Davi disse: eu tenho compromisso com Jonatas. Jonatas não está mais aqui, mas eu fiz um pacto com ele. E eu tenho que cumprir. Glória a Deus. Manda buscar Mefibosete. Aleluia. Aleluia. Trouxeram Mefibosete. Mefibosete também não entendia muita situação, porque ele tinha consciência que a sua deficiência física não lhe permitia assentar naquela mesa. E ele então foi e perguntou para o rei: por que é que eu estou aqui? O que é que pesa contra mim? E o rei respondeu: nada pesa. Eu fiz um pacto com o teu pai. Glória a Deus. E hoje chegou o dia de eu honrar esse pacto. Glória a Deus. Aleluia. Glória, 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 aleluia. Esse lugar é teu. Enquanto eu tiver vida, você vai estar nesta mesa aqui. É aqui que você vai comer. É aqui que você vai assentar. Pelo pacto que eu fiz com seu pai. Queridos, tal como Davi e Jonatas fez um pacto, Deus fez um pacto conosco também. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Quando Deus fez um pacto com a humanidade, ou conosco especificamente nesta noite, Ele fez um pacto de dispensar sobre nós o seu grande amor. Glória a Deus, é verdade. O pacto de Jonatas e Davi foi selado com um abraço, mas o pacto que Deus fez conosco foi selado com o sangue do seu Filho. Aleluia! Jesus Cristo. Glória a Deus. No pacto de Jonatas e Davi, foi um pacto que foram feito entre duas pessoas. Foi um pacto bilateral. Mas o pacto que Deus fez conosco é unilateral. Ele não perguntou a nenhum de nós se nós queríamos fazer o pacto com Ele. Ele não perguntou a nenhum de nós se nós aceitaríamos ou se teríamos alguma coisa para dar em troca. Ele simplesmente quis fazer o pacto. Glória a Deus, é verdade. E nesse pacto unilateral, nós temos um beneficiador e um beneficiário. O beneficiador é Deus. Verdade. E o beneficiário somos nós. Aleluia. Deus olha dos céus na terra, e nas palavras do apóstolo São Paulo, o olhar do nosso Deus está em Romanos capítulo 6 e o verso de número 23. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Verdade. Nesse pacto que Deus fez conosco, Ele apenas olhou para a nossa necessidade. Isso quando nós entendemos que Ele é soberano, que Ele é o Senhor. E tudo que nós fizermos, se nós aceitarmos o pacto, Ele é Deus. Verdade. Se nós não aceitarmos, Ele continua sendo Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Verdade. Se nós abraçarmos o pacto, Ele é Deus. Se não abraçarmos, Ele continua sendo Deus. Glória a Deus. Para não depender do nosso lado, Deus envia Jesus Cristo, seu Filho, para morrer na cruz do Calvário e selar o pacto com o seu sangue. Glória. Aleluia. Verdade. O pacto de Davi e Jonatas foi selado com um abraço, mas o pacto entre Deus e a sua igreja, que somos nós, foi selado com o sangue de Jesus Cristo. Glória a Deus.
Davi só tinha uma certeza, que ele era o rei ungido e que precisava aguardar Saul ser deposto por alguma situação para assumir o reinado. Mas também não sabia se ia continuar reinando. Verdade, verdade. Mas nós, pelo sangue de Jesus, sabemos que se continuarmos fiéis, chegaremos no céu. Glória a Deus. Verdade. Aleluia. O apóstolo São Paulo, orientando os irmãos na igreja de Corinto, talvez esse texto é aquele que a gente diz assim, é o texto que nós costumamos ler na ceia. Eu particularmente não conheço nenhum texto que é de costume, porque o que é de costume não tem valor nenhum. Verdade. Tudo que é de costume não tem valor. Para ter valor, eu preciso dar valor àquilo que eu faço. Verdade. Então a palavra de Deus não é uma palavra de costume, mas é algo de valor. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. A Bíblia diz, nós ouvimos as pessoas dizer que a palavra de Deus se renova. Não, ela é nova de cada manhã, ela não se renova. Graças a Deus. Porque para ela se renovar, ela tem que ficar velha. Como a palavra não fica velha, então todos os dias ela é nova. Verdade. E todos os dias que nós lemos a palavra de Deus, então nós encontramos um renovo para as nossas vidas. Verdade. Porque quando nós saímos daqui, quando encerrar essa ceia, nós então, no primeiro passo ali, nós já estamos desgastando, nós já estamos tirando de nós o que nós recebemos aqui. E amanhã, quando entrarmos por essas portas, nós precisaremos ser renovados. Verdade. E seremos renovados com a palavra de Deus, que não renova, mas é nova de cada dia. Glória. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. E Paulo, neste ensinamento, ele tira exatamente isso dos irmãos. A igreja de Corinto era aquela igreja que tinha costume. Nós nos costumamos reunir para comer e beber. E nesse costume a gente aproveita e celebra a ceia. Então tudo aqui é aproveitamento. Nada aqui, para os irmãos de Corinto, tem valor, tem significância. E Paulo então chega lá e diz: olha, eu vim falar para vocês o que eu recebi do Senhor. Verdade. Aleluia. O que vocês fazem é um costume, mas o que eu trago para vocês não é costume. Eu recebi do Senhor. Glória. Com isso ele está chamando os irmãos para que eles valorizem aquele momento, aquele ato, para que eles valorizem o privilégio de cercar a mesa do Senhor. Para alguns, esse dia é o dia de comer o pão e beber o vinho. Para outros, esse dia é mais um dia do mês que nós temos que nos reunir para participar da ceia. Mas para o cristão, o servo de Deus, aqui não é nenhum ritual, muito pelo contrário, é um momento que Deus, que o Senhor Jesus Cristo, porque esse momento aqui não foi escolhido pelo homem, foi Ele que escolheu. Aleluia. Aleluia. Esse momento de nós participarmos da ceia não é um ritual, é uma escolha do Senhor Jesus. E aí Paulo diz assim, ó, o que eu recebi é o que eu estou ensinando para vocês. Não foi por acaso que Jesus instituiu a ceia. E ele diz lá, no dia que ele instituiu a ceia, era um dia comum como um dia qualquer. Eles estavam reunidos, era um dia da Páscoa, estavam comendo a Páscoa. O evangelista diz assim, foi o texto que nós lemos no início. O evangelista diz assim, ó, desejei muito comer essa Páscoa convosco antes que padeça. Ou seja, ele estava esperando aquele dia de festa. Verdade. Um dia comum, um dia igual a um dia qualquer. Mas eu estava esperando para mostrar, para dizer para vocês a minha escolha. Qual é a minha escolha? E aí Paulo
repete com toda a sabedoria, com toda a autoridade do Senhor, porque o que eu recebi do Senhor é o que também vos ensinei. Glória a Deus. Escutem o que ele me falou. Na noite em que ele foi traído, não foi uma noite de festa. Era festa para os judeus que participavam da Páscoa, mas para Jesus não era essa festa. Porque ele diz, na noite em que ele foi traído. Ele foi traído por quê? Foi traído por causa dos meus pecados. Ele foi traído por causa das minhas transgressões. Ele foi traído por causa das minhas iniquidades. O profeta Isaías diz, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E naquele momento, o Senhor Jesus Cristo já sentia o peso do castigo que hoje me faz glorificar o Senhor. Aleluia! Glória ao nome do Senhor. E aí ele diz assim, semelhantemente depois de cear, depois de comer a Páscoa, o Senhor Jesus Cristo tomou o cálice e disse, aqui é o Novo Testamento. Os discípulos nem sabiam o que ele estava falando. Verdade. Mas ele já estava dizendo, esse aqui é o Novo Testamento. Quando eu for crucificado, e falta bem pouquinho, e vocês virem o meu sangue ser derramado, é um pacto que o meu Pai fez com vocês, e eu estou sendo. Aleluia! Oh glória! Pegou o pão e foi partindo e dividindo. Esse pão é o que vai acontecer com o meu corpo lá, por causa de vocês. Mas vocês, cada um vai pegar um pedacinho do pão, e cada um que pega um pedacinho do pão tem comunhão comigo. Ele disse, aquele que não come da minha carne e não bebe do meu sangue não tem comunhão comigo. E Jesus naquela noite, ou tarde, ele está ali explicando. E Paulo, que defende o seu ministério aqui na primeira carta, ele está mostrando para os irmãos aos Coríntios que ele não era apóstolo só por ser chamado de apóstolo, mas ele mostra que ele tem uma responsabilidade, e acima da responsabilidade ele tem uma comunhão particular com Deus. Então o que ele traz para a igreja, o que ele traz para os irmãos, não foi o que Pedro falou, não foi o que João falou, não foi o que Barnabé nem Marcos falou. O que ele traz, ele recebeu do Senhor. Aleluia! E aí ele diz assim, examine-se, pois, o homem a si mesmo. É a recomendação que eu tenho de Deus. Examine-se, cada um de vocês. Agora, examine e coma. Esse texto é muito interessante, porque o exame aqui não é para deixar de comer, é examinar e comer. Porque quem vai ao médico e faz o exame, quando ele passa a receita, toma remédio. Verdade. Então, quando eu me aproximo da mesa, eu examino a mim mesmo. Se eu tenho alguma doença, eu já pego a receita e tomo o remédio. Glória a Deus. Aleluia, é isso que ele está dizendo. Examine-se cada um a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Aleluia. Oh glória a Deus. Quando Paulo fala disso, ele diz assim, olha, sabe o que Jesus queria? Que isso fosse feito em memória dele. E aqui eu já encerro a nossa palavra nesta noite. Fazem isto em memória de mim. Meus irmãos, eu não conheço na terra nenhum memorial escolhido pela própria pessoa. É Deus, aleluia. Todo memorial é escolhido por alguém, e de preferência depois que esse alguém morre. Verdade. Porque quando alguém faz um memorial para alguém, para alguma pessoa que está vivo, todo mundo joga pedra. Todo mundo joga pedra. Mas ainda está vivo, para que vai fazer memorial? Só que aqui não é alguém que escolhe o memorial, é o próprio que
que escolhe o seu memorial, fazem isto em memória dele. Então, quando nós nos reunimos para cercar a mesa do Senhor, para participar da ceia do Senhor, não é comer pão e beber vinho. Paulo está dizendo o que ele recebeu do Senhor. Cercamos a mesa para nos lembrar do Senhor. O único momento que a igreja tem para se lembrar do passado. Olha que memorial. Passado. Passado é o momento dos meus pecados, o momento das minhas iniquidades, o momento que eu não tinha esse direito. Presente, o momento que eu vou participar agora, como eu estou. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. 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 Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Como eu estou. E aí o futuro é um acompanhamento. Porque quem exigiu, quem fez, quem escolheu o memorial não está aqui. Ele disse: para onde eu vou, vocês vão também. Quem segue este memorial vai chegar. Glória, glória. Aleluia, glória a Deus. Aleluia! Randarabacandré! Aleluia! Alachandarabanais! Aleluia! Aleluia! Quem segue este memorial vai chegar lá. Foi por isso que ele não permitiu homem nenhum escolher o memorial. Ele mesmo escolheu. Fazer isto em memória dele. Aleluia. Se o pacto de Jonatas e Davi foi o pacto dos mais bonitos, dos mais excelentes na história sagrada, imagine se eu, você, se algum de nós teremos palavras para decifrar o valor do pacto que Deus fez conosco, selado pelo sangue do seu Filho. Glória a Deus, aleluia. Eu não tenho palavras. Nenhum de nós temos. Já que nós não temos palavra, nós seguimos o memorial. Porque quem segue o memorial, com certeza, chegará na glória. Deus nos abençoe. Aleluia.